Fala galerinha, voltamos para falar sobre os ângulos alternos. O que são ângulos alternos, quais são as suas características marcantes e o que vai acontecer quando nós descobrirmos que os ângulos são alternos. Nós vamos começar falando sobre dois ângulos correspondentes que nós vimos no exemplo anterior. Nós temos o A e nós temos o B aqui. Nós já sabíamos que esses dois ângulos eram correspondentes, então eles têm a mesma medida. Mas o que eu quero chamar a atenção de você hoje é neste ângulo daqui. Nós sabemos que vamos achar um OPV a ele aqui em vermelho. Observe, nós tínhamos feito isso já em algum momento e vou chamar ele de ângulo C. Vou aproveitar e vou pintar o meu ângulo A de vermelho também, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção nestes dois ângulos agora. Eu só usei o B para poder achar esse ângulo C aqui. Estes ângulos A e C, eles são alternos. Eles são alternos. A gente já sabe que o A era igual ao B, porque eles eram correspondentes. E se o B é igual ao C, por transitividade, a gente já pode dizer que o A é igual ao C. Então, vamos anotar aqui quais são as características. Quais são as características estudadas, Beni? São sempre duas: as regiões e o lado da transversal. Aqui está o nosso slide que sempre vai nos ajudar. Vamos analisar as regiões e o lado da transversal. Agora eu quero que vocês mantenham o foco nos ângulos em vermelho. Inclusive eu vou apagar esse Bzinho aqui. Ele foi útil para nós acharmos esse ângulo C aqui. A gente viu que o C era congruente ao ângulo B. Mas quais são as características? Vamos analisar as regiões. O A e o C estão na mesma região ou em regiões diferentes? É isso mesmo, mesma região. Nesse caso, eles estão na região interna. E analisando o lado da transversal, eles estão no mesmo lado ou em lados diferentes? Tá mais ou menos assim, ó. O Azinho tá desse lado e o Czinho tá desse lado. E aí, como é que eles estão posicionados? Lados diferentes. Então vamos colocar aqui. Vou abreviar o nome transversal, tá? Então, quais são as características de todos os ângulos alternos? Eles sempre estarão na mesma região e estarão em lados diferentes, ou seja, lados alternados. Por isso que são chamados de alternos. Lados alternados da transversal. E o que é que vai acontecer com os ângulos alternos? Eles serão o quê? Congruentes. Todos os ângulos alternos, eles serão congruentes. Nós já vimos que o A é congruente ao C e eles têm a mesma medida. Não lembra, não? Vou recapitular aqui para você, ó. Nós começamos voltando do caso anterior. Nós tínhamos que o A e o B eram ângulos correspondentes. O B era o PV do C. Se o A, é o que está escrito aqui, se o A tem a mesma medida que o B e o B tem a mesma medida que o C, quer dizer que todos eles têm a mesma medida e A tem a mesma medida que C. Ou seja, eles são congruentes mesmo. Só que eu quero chamar a atenção disso daqui. A gente sabe que o B é congruente a C, porque eles são OPV. E o A também é OPV desse D aqui, ó. Vamos chamar de D. O A é OPV de D. Nós já tínhamos analisado os vermelhos. Agora eu quero analisar só os pretos. Pare e pense um pouquinho. Qual é a relação que existe entre eles? É isso mesmo. Eles são alternos, porque eles obedecem essas características. Eles estão na mesma região, só que agora na região externa. Preste bem atenção. O A e o C estavam na região interna, mas eles estavam na mesma região. O B e o D estão na região externa, ambos na região externa. Embora um esteja na região externa superior e o outro na região externa inferior, mas eles estão na região externa, ou seja, mesma região. E os lados ainda diferentes da transversal, ou seja, o B e o D
também são congruentes porque eles são alternos. Só que, como vocês podem perceber aí, existem dois tipos de alternos. Existem os alternos internos e os alternos externos. Não vai mudar muita coisa. Você vai saber que eles serão congruentes e aí você vai dizer que um ângulo tem a mesma medida que o outro ângulo e às vezes você vai também resolver uma equação. A gente vai fazer exercícios quanto a isso. Então nós temos ali os vermelhos alternos internos, os pretos alternos externos. Mas nós falamos que existem 8 ângulos. Então, de novo, esse verde, agora, cadê o alterno desse verde? Para um pouquinho e pensa. Vamos chamar ele de E. Cadê o alterno interno? É só seguir as características. Mesma região, o E está na região externa, então tem que estar na parte de baixo, só que lados diferentes da transversal, ele tem que estar desse lado daqui. Então o E e o F aqui são alternos externos. Vamos fazer mais um? Vamos fazer com o azul claro. Cadê o alterno desse aqui? Esse azulzinho claro aqui, que eu vou chamar de G. Cadê o alterno dele? Está aqui. O H, esse, o G é congruente ao H, porque eles estão na mesma região, nesse caso, alternos internos, mesma região, lados diferentes, lados alternados da transversal. Quando você achar esses pares de alternos, você sempre vai dizer que eles são congruentes. Fiquem ligados que já já a gente vai fazer atividades para treinarmos estas propriedades. Valeu, galera, um abraço e até o próximo vídeo.